Se eu amo a mensagem da cruz, é morrer, eu a vou proclamar. Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre toda a sua casa, né? Passei aqui um tempo sem gravar nenhum vídeo aqui pro canal, né? Fazem mais de 2 anos, creio eu, se não estiver enganado, que não tinha mais colocado nenhuma meditação, nenhum vídeo, né? Mas estamos de volta e minha pretensão, né, é que eu continue agora assiduamente trazendo a palavra do Senhor para a gente estar meditando um pouquinho, né, nas Escrituras Sagradas, né, essa palavra que o Senhor nos deixou, que tem o poder de transformar, de mudar vidas, né, de salvar pessoas. Então, esse é o nosso objetivo aqui, e com fé em Deus e com a ajuda do Espírito Santo, nós possamos estar aqui, né, firmes e fortes, juntamente com vocês que gostam da nossa meditação, a seguirmos juntos, né, entendendo um pouco e recebendo um pouco de Deus a cada dia, não é isso? Pois nós necessitamos de Deus nas nossas vidas. Eu queria trazer hoje uma pequena reflexão. Essa reflexão ela está lá na carta de Paulo aos Tessalonicenses. Na primeira carta, é rapidinho, é só alguns versículos, né? Eu queria ler com vocês. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do versículo 1, né? Eu estou com minha Bíblia aqui, se você puder pegar a sua Bíblia e abrir para ler juntamente comigo. Não sei se a sua tradução vai ser a mesma da minha, ou se você puder, né, estar com outro aparelho aí, celular, ao lado desse que você está assistindo o vídeo. Então, seja conforme aí a sua disponibilidade. Vamos lá? Primeira carta aos Tessalonicenses do apóstolo Paulo, capítulo 4, versículo 1. E Paulo ele vai dizer assim: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim que, como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais, porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Somente até aqui, versículo 7. A gente sabe que o apóstolo Paulo, ele fez algumas viagens missionárias, né? Fez a primeira viagem missionária, ele visitou ali a Galácia, né? E pôde ganhar aquele povo ali, evangelizar aquele povo para Deus. A gente sabe que os Gálatas estavam fugindo, né, do ensinamento de Paulo, porque alguns judeus cristãos estavam influenciando eles. E então Paulo escreve a carta aos Gálatas e ali orienta eles a permanecerem no evangelho que
Paulo pregou para eles que se algum anjo ou qualquer pessoa ou ele mesmo fosse lá e pregasse outro evangelho, que fosse maldição, que eles não acreditassem, né? Então Paulo ele teve alguns problemas após suas viagens, né? Após ele estar com aquelas pessoas que ouviram o evangelho e se converteram, né? Algumas pessoas queriam se desviar, voltar às antigas práticas. Então Paulo ele teve alguns problemas em relação a isso. E a gente vê aqui que ele escreve essa primeira carta aos Tessalonicenses, né? Na sua segunda viagem missionária. Paulo ele vai à Macedônia, né? Ali é a Europa, e passa ali por algumas cidades, chega a Tessalônica, né? Prega o evangelho e sempre como Paulo pregava, algumas pessoas aceitavam, se convertiam. Só que após ele sair de lá, né, perseguido, ele saiu de Tessalônica perseguido, então foge ali, vai para Bereia, prega o evangelho em Bereia, depois ele vai para Atenas, de Atenas ele vai para Corinto, né? Então Silas e Timóteo acompanhavam Paulo nessa segunda viagem missionária. E no momento em que Paulo é perseguido, né, ele deixa Silas e Timóteo ali e vai sozinho, né? Então, depois Silas e Timóteo se juntam novamente a ele. E ali Paulo ele escreve essa carta aos Tessalonicenses, né, nesse assunto aqui especificamente de santidade, né, de que eles permaneçam na fé, de que eles cuidem do vaso que é o corpo deles, que era necessário que eles estivessem santificados, né? E a palavra do Senhor, a gente lendo, a gente vê que a santificação ela não é um estado de espírito, você não se sente santo, você tem que permanecer santo. Ao aceitar o sacrifício de Jesus na cruz, ao confessar que Ele é seu Senhor e Salvador, entregar sua vida a Ele, né, você se torna um santo de Deus, mas você também tem que decidir todos os dias permanecer sendo santo, através de seus atos, através de sua obediência a Deus, através, né, da sua frequência ali, lendo a palavra do Senhor, ensinando a palavra do Senhor, se afastando, né, irmãos, de maneira geral daquilo que desagrada a Deus. Então Paulo ele envia Timóteo, né, quando Timóteo retorna à presença dele, Paulo envia Timóteo a Tessalônica para saber notícias dos Tessalonicenses, como é que eles estavam. Então Timóteo ali retorna para Paulo com boas notícias e então, irmãos, Paulo escreve essa carta, né, preocupado, porque naquele tempo em Roma, né, no Império Romano, no império em que eles viviam, havia muita prostituição, pecado de prostituição, né, o sexo ele era tido de uma maneira muito relativa, não tinha a importância que Deus dava. E então Paulo ele encoraja esses irmãos a permanecerem santos, né? Ele vai dizer aqui que porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. E a prostituição, irmãos, ela não só denigre a sua santidade, né? Ela não só atinge a você, é um pecado que tem várias outras consequências, não só para você, mas para as pessoas que estão ao seu redor, que te amam, que têm um compromisso com você. A gente pode aqui falar sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos.
Irmãos, o pecado ele começa da seguinte forma. Ele vem como forma de pensamento e ali, a partir dali, se você não repreende, se você não anula aquele pensamento, ele começa a se desenvolver e ali você já começa a imaginar como seria aquilo ali. E aí, irmãos, a gente sabe que o final de tudo isso, se a gente não repreende, se a gente não para ali em um certo momento, a gente chega à ação, né? A gente realmente comete aquela ação, cometendo aquele pecado. E o pecado da prostituição, né? Ele denigre não só uma pessoa, né? Do adultério, não só a pessoa que comete aquele ato, mas ele destrói a vida dessa pessoa, destrói a vida da família, dos filhos, né? Então, você que está ouvindo essa palavra, você que já cometeu esse pecado, o adultério, ou que está se prostituindo, magoando pessoas, entristecendo ao Espírito Santo, entristecendo a Deus, se afastando do Senhor por causa desse pecado. Se você já cometeu esse pecado, peça perdão a Deus, se volte ao Senhor, busque ao Senhor, se arrependa de todo o seu coração, porque aqueles que se arrependem, que buscam a reconciliação, Deus ele está pronto, está apto a ouvir o seu pedido de perdão e arrependimento, está apto a te receber de braços abertos, né? Como a gente lê na parábola do filho pródigo, aquela pessoa se afasta ali do pai e passa por diversas dificuldades e ali através de suas dificuldades ele entende que o melhor lugar é perto do pai, é junto da família, né, dos irmãos, do irmão no caso lá na parábola, né? Então ali ele entende que cometeu um erro, que pecou contra Deus, contra o pai, contra a sua família, contra todos aqueles que o amavam, né? Então ali ele retorna, sente a necessidade de pedir perdão e então ele volta, pede perdão, o pai o perdoa, né? Deus o perdoa e ali ele renova a sua aliança. Então você que já cometeu esse pecado, né? Com certeza as pessoas que estavam ao seu redor, sua família, seus filhos, sua esposa, seu esposo, né? Foram destruídos emocionalmente, não são mais os mesmos, né? Por causa desse pecado, né? Então se arrependa do seu pecado, reconstrua a sua família, reconstrua a família que é uma dádiva de Deus, que Deus nos deu. Deus se alegra com a nossa família, né? Então se arrependa, peça perdão ao Senhor. E eu quero falar para você também que tem esse pensamento, que está aí no seu trabalho, na sua faculdade, seja onde você estiver, Satanás está ali tentando, está usando alguém que é atraente aos seus olhos, que desperta algum desejo em você e que você já tem esse pensamento, já está planejando como vai ser. Meu irmão, minha irmã, repreenda isso, repreenda isso. Como eu te falei, o pecado ali não vai destruir só a sua vida, vai destruir a vida da sua família, das pessoas que te amam, vai te afastar de Deus, né? Se a gente ler mais um pouquinho à frente nessa carta aos Tessalonicenses, a gente vai ver que Paulo fala da hora da vinda, da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, que é uma hora que ninguém vai saber, né? Então, aqueles que são santos, que obedecem ao Senhor, esses são da luz, são do dia, podem dormir tranquilos, mas aqueles que fazem coisas erradas, que pecam contra o Senhor, que pecam contra os seus irmãos, eles praticam isso na escuridão, nas trevas. Então saia das trevas, meus irmãos, meu irmão, minha irmã, porque a hora que o Senhor Jesus Cristo vai voltar e levar a sua igreja, e levar seus santos para a vida eterna, ninguém sabe.
Então, irmãos, ele pode voltar hoje, ele pode voltar agora, ele pode voltar amanhã. E você que teve uma vida de obediência, de santidade, por causa de um pecado de prostituição, de adultério, né? Vai ser condenado, vai ser mandado para o inferno. Então, meu irmão, essa é a palavra de Deus para você hoje. Você que está com esse pensamento, minha irmã que está com esse pensamento, que está sendo tentado por Satanás, por alguma pessoa que está aí lhe despertando o desejo, né, para ir para esse lado, para pecar, né, nessa dimensão. Então ouça essa palavra, isso é uma palavra de Deus para você. Ouça essa palavra e não peque, não siga adiante com esse pensamento que Satanás colocou na sua mente. Seja fiel à sua família, à sua esposa, a seu esposo, a seus filhos, às pessoas que o amam e principalmente seja fiel a Deus. Amém? Fiquem com Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja abundante na sua vida e na sua casa e em toda a sua família. Sim, eu amo a mensagem da cruz.